Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que causa muitas polêmicas no meio religioso, que é sobre a questão das riquezas, possuir bens materiais. Mas antes de entrarmos neste tema, eu quero fazer um convite especial para você. Se inscreva no nosso canal. Nós temos outros vídeos que falam de assuntos importantes que certamente estarão esclarecendo muitas dúvidas que você tem. Também toda semana estaremos postando aqui novos vídeos e os nossos temas, todos eles, são tirados da Bíblia Sagrada. Nós utilizamos as Sagradas Escrituras como base dos nossos ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, que é sobre a teologia da prosperidade. Eu quero falar aqui algo que muitos líderes religiosos não têm coragem de falar para os seus fiéis, para os seus seguidores. O que a Bíblia fala a respeito de prosperidade? O que a Bíblia fala sobre riquezas? Nós precisamos diferenciar isso. Riqueza está falando sobre bens materiais, possuir imóveis, riquezas, um patrimônio, dinheiro. E prosperidade? Prosperidade abrange todas as áreas da nossa vida, principalmente a espiritual. Quando Jesus fala lá em Mateus 6, do versículo 33 para frente, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar na vida do homem tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos fazer inversão de valores aí, inverter essa verdade que Jesus nos ensinou. Não podemos colocar estas outras coisas em primeiro lugar. Quando nós entramos pelo caminho da teologia da prosperidade, nós estaremos dando mais ênfase aos bens materiais do que ao reino de Deus, do que à justiça de Deus em nossas vidas. Jesus, em Marcos, capítulo 8, e o versículo 36, ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Jesus está falando ali da verdadeira prosperidade, que é a salvação da nossa alma. O homem, ele pode possuir toda a riqueza desse mundo. Se ele perder a sua alma, perder a salvação, que é a vida eterna com Deus, não adiantou nada possuir aqui nesta vida tão passageira riquezas, ter bens materiais, ter um bom patrimônio, porque isso não vai comprar a salvação. Não vai comprar a salvação. Então essa história, esse ensinamento de alguns líderes, você tem que sacrificar, você tem que pagar o preço. Isso daí é tudo conversa. Isso é engodo, é engano. A Bíblia não ensina assim. Olha só o que está escrito. Isso ninguém lê para você, principalmente se você frequentar uma igreja, uma denominação que ensina sobre a teologia da prosperidade. Isso daqui ninguém lê para você lá. Lá em Eclesiastes, eu quero ler para você aqui, capítulo 9 e o versículo 2, lá do livro de Eclesiastes, diz assim: tudo sucede, presta atenção, tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Olha só, o sábio Salomão está dizendo aqui que todas as coisas sucedem igualmente a todos.
A chuva que cai na roça do justo, cai também na roça do injusto. Então vamos explicar essa verdade. Quando a gente fala sobre graça, quando nós ligamos a graça à questão da salvação, nós estamos falando da graça salvífica. Essa é a verdadeira prosperidade. Nós encontramos ela somente em Cristo, porque Ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Essa é a graça salvífica. Mas quando nós falamos sobre riquezas, nós entramos para o caminho da graça comum. É isso que Salomão está dizendo aqui, da graça comum. E a graça comum alcança toda a humanidade, a graça de Deus sobre todos os homens, justos e injustos. Aquele que é puro, mas também para o impuro. A graça alcança. Por isso que, se você buscar na vida de algumas pessoas a retribuição de Deus concernente às riquezas, você vai se surpreender. Porque tem pessoas que nem acreditam em Deus e que são pessoas ricas, possuem grandes patrimônios. E tem pessoas tementes a Deus que estão vivendo de favor. Ora, a graça comum vem para todos. E de acordo com a capacidade, de acordo com o que aquela pessoa se aplica na sua vida profissional, ela vai adquirindo as riquezas dentro desta graça comum que Deus deu para todos os homens. É por isso que um ímpio pode possuir mais do que um justo. Uma pessoa que não teme a Deus tem mais do que alguém que teme a Deus em relação às questões financeiras, riquezas. Mas quando a gente vai para o lado da graça salvífica, esta é somente para aquele que crê. Essa é somente para aquele que tem comunhão com Deus. Essa é somente para aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Essa é somente para aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E a Bíblia apresenta isso daí. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, é pecado ser rico? Claro que não. Se é uma graça de Deus para com todos os homens, é para o justo e para o injusto. Então, está liberado para todos a questão das riquezas. Mas é pecado focar somente em riquezas. É pecado você viver em função delas. E aí Jesus traz esse ensinamento quando ele fala a respeito das dificuldades de um rico entrar no reino dos céus. Ele está falando da questão daquele que tem a riqueza no coração. Deixa entrar para o coração. Quando chegou aquele jovem, o mancebo de qualidade que a Bíblia apresenta, ele chegou perante Jesus, fazendo algumas indagações, querendo saber sobre o reino de Deus, querendo saber a respeito da salvação. Jesus foi falando algumas coisas para ele a respeito da lei, se ele obedecia aos mandamentos, o pai, a mãe, tudo o homem fazia certinho. Mas quando Jesus falou para ele, vai e vende tudo que tens, reparte com os pobres, dê aos pobres, vem e segue-me, diz que esse homem se afastou triste, se retirou triste. Por quê? Porque a riqueza estava no coração dele. Então aprenda uma coisa, prosperidade é somente para aquele que tem comunhão com Deus. Riquezas materiais está liberado para todos, para aquele que crê e para aquele que não crê também. Então não foque a sua vida espiritual somente nas questões de conquistas de bens materiais. Quantas pessoas que estão indo nas igrejas em busca de conquistas materiais? Quantas pessoas que estão nesses lugares que ensinam que tem que dar tudo o que tem que fazer sacrifício, tem que se lançar para conquistar para Deus, e estão sendo enganadas. Muitas pessoas que estão vivendo confusas na sua fé. Pessoas que estão se esfriando espiritualmente,
porque tudo aquilo que prometeram para ela, se ela fizesse, não aconteceu em suas vidas. E hoje elas estão culpando Deus por causa desta situação. Você que está me ouvindo, fique na palavra. Busque ao Senhor nosso Deus pela salvação da sua alma e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ok? Esse pequeno vídeo para a gente só introduzir esse assunto aqui, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Forte abraço em todos.